lecionar a disciplina de Geografia para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula, procure um lugar tranquilo, pegue os seus materiais, porque a nossa aula já vai começar. A nossa disciplina é de Geografia. E antes de nós fazermos aqui a chamada, eu quero fazer uma oração. Então, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, pela nossa aula. Ilumine a nossa mente para que assim possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Terminamos de orar. Agora eu vou fazer a chamada e eu quero que vocês respondam presente, tá? Então vamos lá. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Terminamos a nossa chamada? Então agora eu quero dar os parabéns aí, a quem mandou foto das atividades feitas. Então, a Rafaela, a Beatriz fizeram a escola, a atividade lá do livro. Vamos ver quem mais fez a atividade. A Letícia, o Gustavo fez até outras coisas lá na escola, criou como se fosse uma cidade. Gostei muito da atividade de vocês. Tem também a Ana Sara, fez bem caprichada a atividade dela. E olha aqui, o Kaique também mandou a foto dele com a sua escola pronta. Quero mandar, um beijinho para cada um de vocês que tem feito as atividades. Estou gostando de ver o capricho. E você que ainda não fez ou que continua fazendo, manda sua foto para cá, porque eu quero ver como vocês estão se saindo aí em casa, tá bom? Então faz a atividade e manda a foto para cá. Nós vamos começar hoje a fazer a nossa revisão para a prova. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tudo que for falado aqui na revisão é o conteúdo da prova. Então, estudem bastante e vamos começar. Vamos lá? Nós vamos começar a relembrar o que são os meios de comunicação. Vocês se lembram o que são? São ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, por meio de transferência de informações. Então, a comunicação é eu conseguir passar a informação para outra pessoa. Essa transferência é justamente isso. Eu conseguir me comunicar e passar para o outro e o outro conseguir me entender. Então, são ferramentas que possibilitam a comunicação. Existem dois tipos de meios de comunicação, que são o individual, que é quando nós estamos sozinhos, Nós vamos passar a mensagem para alguém, que é a fala, quando nós falamos, os nossos gestos, a carta, o discurso e o telefone. Eu vou explicar cada um deles para vocês. E nós temos também um outro tipo. Temos o individual, não é? E o em massa. O em massa é quando muitas pessoas têm a informação ao mesmo tempo. Então, nós temos o jornal, a revista, a televisão, o rádio. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Vamos começar aqui pelo individual. Coloquei aqui, esse sapinho bem bonitinho falando no telefone. Então, o individual nós vamos começar pela fala. A fala transmite mensagens oralmente. Então, eu falo, eu transmito uma mensagem. Eu falo algo com vocês, vocês vão me responder. Então, assim, ocorre, a transmissão de mensagem. Você transmite algo a alguém. Nós temos o discurso. O que é um discurso? É falar sobre determinado assunto. Então, quando tem lá o presidente fazendo um pronunciamento, o Bolsonaro, ele faz o quê? Um discurso.
Ele fala sobre algo e nós apenas escutamos o que ele fala. Então, isso é um discurso. Além do discurso, nós temos os gestos, que é justamente o que nós fazemos com as mãos, quando nós temos alguma expressão no nosso rosto. São os movimentos do corpo e as expressões faciais, como a mímica. Temos também o telefone, que foi projetado para transmitir os sons entre 2 ou mais usuários. Então, também é um meio de comunicação individual. Aí, aqui no individual, nós temos os gestos, não é? Que eu falei com vocês. E temos o exemplo da mímica, que é quando nos expressamos por meio dos movimentos. Então, eu coloquei 2 imagens aqui para vocês, mostrando, olha, como ele se expressa por meio das mãos, do rosto, do sorriso. Então, você consegue transmitir a sua mensagem da forma que você se movimenta ou que você se expressa. Além disso, tem os movimentos do corpo. O nosso corpo se expressa de várias formas. Por exemplo, quando estamos sorrindo, quando estamos sentindo alguma dor, olha, quando está aqui, o cachorro lá do Scooby-Doo, olha aqui a expressão dele, tanto corporal quanto do rosto. Ele está, com um semblante de dor, de mal-estar. Então, nós expressamos no riso, nas dores, nas lágrimas. Quando nós dançamos, nós também nos expressamos. Então, nós passamos uma mensagem para o outro. Tanto quando nós dançamos bem animado, ou quando estamos passando mal, a gente já olha para a pessoa e já fala assim, ele está passando mal. Então, se você está recebendo uma mensagem pela forma como o outro está se expressando. Temos também a emoção. As emoções podem se manifestar de diferentes maneiras, como por exemplo, num choro de tristeza ou dor, ou mesmo no riso, que se expressa em alegria, ou nas bochechas vermelhas de vergonha. Então, ao observar a expressão, nós podemos saber se a pessoa está alegre, se está triste, se está envergonhado. Então, dessa forma nós também transmitimos, uma mensagem e é um meio de comunicação com o outro. Você saber se ele está feliz, se ele está triste, você está se comunicando com o outro. Agora nós vamos para esse meio de comunicação aqui, a carta. A carta, ela segue uma estrutura mais rígida que o bilhete. Então, o que quer dizer mais rígido? É que ela tem uma organização. O bilhete, geralmente a gente escreve o que quiser, bem simplesinho ali, não precisa de data, não precisa de muita coisa e manda para a pessoa. Agora a carta não. A carta tem um passo a passo que você geralmente segue para fazer. E ela contém justamente isso. Informações como local, data, destinatário, saudação, o corpo, que é o que você escreve na carta, despedida e assinatura. Para enviar uma carta, você precisa de um envelope. No bilhete não precisa colocar no envelope, agora na carta sim, tem que estar dentro do envelope. E ela deve ter o remetente, que é a pessoa que está mandando, enviando a carta. E o destinatário, que vem de destino, que é onde você quer que a carta chegue, que é a pessoa que vai receber essa carta. E é um meio de comunicação muito, muito antigo. Então, antigamente as pessoas se comunicavam pelas cartas e às vezes demorava muito tempo, meses, para elas receberem as respostas. Não é igual hoje que a gente manda uma mensagem no celular, às vezes em menos de 1 minuto a pessoa já nos responde. Nessa época se usava muito a carta e demorava às vezes bastante para receber a resposta. Coloquei aqui para vocês o exemplo de uma carta. Então, escrevi uma carta aqui para vocês. Vou ler a minha carta. Então, Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020. Meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estou com muitas saudades. Espero que logo voltemos a nos encontrar aqui na escola. Enquanto isso não acontece,
Continuem estudando bastante. Beijos, professora Camila. Então, isso aqui é um formato de carta. Geralmente a carta tem que ter o local e a data. Então, o local é Belo Horizonte e a data é 14 de setembro de 2020, que é hoje. Além disso, deve ter quem recebe a carta. Para quem eu vou mandar a minha carta? Então, estou mandando para vocês, que são os meus alunos. Então, você coloca a pessoa que você está mandando. E aqui embaixo vem a mensagem, aquilo que você quer falar, contar para a pessoa. E por último, vem quem envia, que no caso sou eu que estou enviando para vocês. Então, isso aqui é uma estrutura de carta, um modelo de carta. Agora que nós terminamos de ver sobre a carta, vamos falar um pouquinho sobre o telefone, que ele serve para fazer ligações de curta ou longa distância. Então, eu consigo falar tanto com pessoas que estão próximas de mim, quanto com pessoas que estão em outro país. Então, você consegue falar tanto de perto como de longe. Ele transmite e reproduz os sons da fala, não é? E foi criado a partir do grego, que significa o tele, significa longe, e o fone significa som. E assim ficou telefone. Nasceu por acaso em 1875 por Alexander Graham Bell e tinha como ajudante Thomas Watson. Então foi ele, que criou o telefone. Esse aqui, Alexander Graham Bell. E ele tinha o seu ajudante, Thomas Watson. Essa invenção e o patenteamento do primeiro aparelho de telefone foi em 1870. Esse patenteamento é como se fosse um registro daquela invenção que foi criada. Então, foi em 1870. A primeira ligação em 1876. E olha aqui, ele fazendo a ligação e um monte de pessoas em volta olhando. Devia ser assim, foi a descoberta da época, né? E olha como as pessoas estavam curiosas para ver a ligação. Em 1900, a forma de ligar era um pouco diferente da de hoje. Era necessário a ajuda de uma telefonista para fazer a transferência da ligação. Então, quando a pessoa ligava, uma pessoa te atendia, conversava com você e perguntava aonde, com quem você queria falar. E essa pessoa ligava e transferia a sua ligação para você, assim, falar com outra pessoa. Então, era bem mais complicado que hoje, né? Hoje nós ligamos, já falamos direto com quem nós queremos falar. Antigamente não, antigamente, por exemplo, eu ia ligar e ia falar que eu quero falar com tal pessoa e essa telefonista iria transferir a minha ligação. Agora, em 1973, Marty Cooper, que é esse aqui da nossa foto, que é dono da empresa Motorola, fez a primeira ligação de um celular da história. Então, ele foi o primeiro a fazer uma ligação de um celular. Olha a foto do primeiro celular, o tamanho que era, e era muito pesado. O celular pesava 2,5 kg e a bateria dele durava apenas 20 minutos, vocês acreditam? Que era só 20 minutos? Então tinha que carregar quase o tempo todo. Hoje a bateria de um celular geralmente dura o dia todo. Agora, nessa época aqui, eram apenas 20 minutos. Pus aqui uma foto para vocês verem a evolução do telefone. Então, como ele era em 1876, não parece nada com um telefone, olha, muito, muito diferente. Em 1882, 1897, 1907, 1913... Em 1928 já começa a ter assim, um formato de telefone. A gente está mais acostumado, né? Mesmo assim, muito antigo. 1928, 1937, 1949, depois em 1956,
em 1964, 1976, 1987, então manteve muito o modelo, aqui ainda tinha o fio. Aqui em 1993, já mudou para o telefone sem fio, era um aparelho fixo que nós tínhamos em casa, mas você conseguia tirar a parte de falar e se movimentar. Até então aqui não, era todo preso ao telefone. Em 2001 e em 2012, que aí nós já temos um modelo de quase um celular aqui, ó. Você remove aqui e já consegue falar, andar pela casa. Então, olha a evolução que teve o aparelho telefônico, né? De 1876 a 2012. Bom, agora, turma, nós vimos primeiro os individuais, não é a forma de comunicação individual. Agora nós vamos ver em massa, que é a comunicação que abrange muitas pessoas, então muitas pessoas têm acesso, tá? Então, em massa, nós temos os jornais, que é um meio de comunicação impresso. Quando nós falamos o impresso, é o papel, né? Então, nós temos o jornal, além do jornal que passa na televisão, nós temos o jornal impresso, igual o que ele está segurando aqui, ó, no papel. Temos as revistas, que é uma publicação jornalística ou de entretenimento, então pode ser assim, tanto falando de novelas, né, de alguma coisa nesse sentido, quanto de informação, que é jornalístico. Temos o cinema, que pode ser definido como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens. Então o cinema também, em massa, ele consegue transmitir num filme uma imagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Além desses, nós temos a televisão, que é capaz de produzir imagens e áudios de forma instantânea ao mesmo tempo, tanto a imagem quanto o som. E também o rádio, que é um sistema de comunicação através de ondas eletromagnéticas que são propagadas no espaço, e aí ele consegue transmitir a informação com maior rapidez. Então, geralmente o rádio, tem pessoas que deixam o rádio ligado o dia todo e a informação é muito rápida pelo rádio. Agora é a hora da nossa atividade, tudo bem? Então, eu vou falar com vocês as questões aqui, né? O nosso exercício, vocês vão responder, porque na próxima aula nós vamos fazer a correção de cada uma delas. Então, eu vou ler aqui, vocês vão responder e na próxima aula nós vamos ver se está tudo certinho e fazer a correção. A número 1, escreva o que são meios de comunicação. A 2, quais são os dois tipos de meio de comunicação? 3, qual dos itens abaixo é um meio de comunicação em massa? Aí tem a carta, televisão, discurso e gestos. Então, marca qual dessas é um meio de comunicação em massa. Vocês não precisam copiar, tá, a questão. Vocês vão colocar número 1 e responder. Número 2, responde. Essas que tem a opção, vocês vão colocar número 3 e vai escrever só a letra e a opção. Por exemplo, número 3, se você acha que a resposta é a C, coloca o número 3 e escreve C, discurso, só a resposta certa. Combinado? Agora na 4, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão observar a primeira coluna e vão responder a segunda. Então, nós temos aqui a televisão, gesto, discurso e o telefone. Então, aqui são os movimentos do corpo, falar sobre determinado assunto. Então, se você acha que é o gesto, você vai colocar aqui, o B. Se você achar que a resposta é a C, discurso, você vai colocar aqui. Então, aqui, transmitir sons entre 2 ou mais usuários e capaz de transmitir imagens e áudios. Então, vocês vão preencher com a letra de acordo com a resposta.
Na 5, nosso corpo se expressa de várias formas. Qual das opções abaixo são expressões do corpo? Então, responde só com a resposta correta. Na 6, sobre o meio de comunicação carta, responda. Então, é sobre a carta. Qual das opções abaixo são características da carta? Estrutura mais rígida. Para enviar, precisa estar no envelope. Ter remetente e destinatário. Todas as opções estão corretas. A número 7. Qual dos meios de comunicação abaixo não são de comunicação em massa? Então, é aquele que não é. Aí tem as opções aqui. No caso desse aqui, que é o desenho, vocês podem colocar a letra da resposta certa e desenhar. Ou vocês escrevam o que é. Por exemplo, se é carta ou se é televisão, vocês escrevam, tá bom? Na 8, são informações de uma carta, exceto. Quando nós falamos o exceto, é as que não são. Então, são informações de uma carta. Tá querendo saber qual não é? Se é o destinatário, foto, remetente ou saudação. Quem inventou o primeiro telefone da história? Alexander Graham Bell, Pedro Álvares Cabral, Thomas Watson ou todas as opções estão erradas? Na número 10, qual dos meios de comunicação abaixo são de comunicação individual? Então é a mesma coisa, coloca a letra, faz um desenho ou escreva o que é, se é jornal, se é televisão, escreva o nome do meio de comunicação. As emoções podem se manifestar de diferentes maneiras. Qual das expressões abaixo demonstram tristeza? Então, coloque a sua resposta lá, da mesma forma, ou desenhe ou escreva a letra certa. 12. A expressão abaixo demonstra qual emoção? 13. Quanto tempo durava a bateria do primeiro celular? 1 hora, 24 horas, 5 minutos ou 20 minutos? A mímica é um meio de comunicação no qual nos expressamos pelos movimentos. Esse meio de comunicação é em massa, individual, em massa e individual, ou todas as respostas estão erradas. Coloca lá a opção certa. E a televisão é que tipo de meio de comunicação? Individual, em massa, individual e em massa, ou todas as respostas estão corretas? Bom, turma, essas foram as questões que eu estou deixando para vocês. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir, vamos falar sobre cada uma delas. Então, estudem bastante, tá? Tudo está aí bem explicadinho na revisão para vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Um beijo para vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.